eu, tia Lúcia, da Salinha dos Juniores. Quero trazer uma breve reflexão sobre a nossa lição de domingo, que estamos estudando nessa lição, nesse trimestre, os juízes. Como a gente sabe, depois da morte de Moisés, o Senhor enviou seu sucessor, que foi Josué. Após a morte de Josué, o povo ficou sem líder e Deus decidiu enviar juízes. Então, o primeiro juiz foi o juiz Otiniel e o segundo juiz foi Eude. E o terceiro juiz, que será estudado na próxima lição, que nessa lição de domingo, será Sangar. O título da nossa lição é Sangar e os Filisteus. Vamos encontrar a leitura no livro de Juízes, o capítulo 3 e o versículo 31. A leitura diária se encontra no dia de hoje, se encontra em 2 Reis 6 e 6. E o nosso memorizando se encontra em 1 Coríntios 1 e 27, que diz: para envergonhar os sábios, Deus escolhe aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Como eu já falei, se encontra em 1 Coríntios 1 e 27. Então, depois da morte de Eude, se levantou um líder por nome de Sangar. Ele era filho de Anate. Sangar viveu num tempo em que Israel estava sendo muito oprimido pelos filisteus. Até suas estradas eram tão perigosas e desertas que os viajantes se desviavam do caminho para não passar por lá. Mas um dia, Deus usou Sangar para combater os inimigos. Para isso, usou uma ferramenta que ele usava diariamente. E provavelmente que Sangar fosse um homem do campo que cuidava dos animais e plantações, porque ele utilizava uma ferramenta conhecida como um aguilhão. Ele usava muito o aguilhão, que é uma vara com ponta de ferro bem afiada, que se usa geralmente para tanger os bois, é estilo uma guiada. Mas um dia Deus usou Sangar para combater os inimigos, utilizando essa arma, que para ele era uma arma, utilizou essa ferramenta. O Senhor usou Sangar para matar 600 filisteus com esse instrumento. Não era comum como um objeto de guerra, mas ele deixou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e os fez derrotar os inimigos. Por meio desse homem, por meio de Sangar e por essa simples ferramenta, houve paz em Israel. Quando nós nos deixamos ser guiados pelo Senhor, não importa, meus irmãos, não importa se temos armas poderosas, se temos grandes ferramentas, porque podemos ver que Sangar, com uma simples ferramenta, matou 600 homens, 600 filisteus. Então, o que podemos trazer, tanto para nossas crianças, que nós sempre falamos que Deus tem escolhido esses juízes, e os juízes não eram juízes medrosos, não era povo acomodado, era sempre, a gente fala, eu e tia Lani sempre fala para eles, que eram homens corajosos que o Senhor escolhia, que Deus escolhia para liderar o seu povo. Não era um homem covarde, não era um homem que tinha medo de falar sobre o Senhor e tinha medo de agir, e sim um homem, um líder que tinha coragem. Então, que tinha coragem, não tinha medo de falar do Senhor, não tinha medo de agir. E quando nós nos deixamos ser utilizados pelo Senhor, não importa. Deus muitas vezes nos utiliza da nossa simplicidade. E Ele pode fazer grandes coisas através da nossa simplicidade. Assim como Ele fez com Sangar, uma simples arma derrotou o inimigo e houve paz. Sangar usou aquela ferramenta e muitas vezes nem a ferramenta que ele utilizou foi o que ele sabia utilizar, que era algo do seu dia a dia.
mas através da coragem e ousadia fez essa diferença naquela época. E se tornou um grande juiz. Sangar foi um grande juiz em Israel. Talvez a gente muitas vezes se acha pequeno demais para fazer algo para o Senhor, jovem demais para fazer algo para o Senhor, velho demais para fazer algo para Deus. Mas se decidirmos nos permitir que o Senhor utilize as nossas ferramentas, as ferramentas que a gente utiliza, as ferramentas que a gente tem em mãos, grande coisa Ele vai fazer. E Ele faz. As nossas ferramentas, até mesmo com a nossa vida, podemos alcançar outras pessoas. Isso que eu sempre falo para as crianças, não percam a oportunidade de falar de Deus. Assim que Deus lhe der a oportunidade, se permita-se ser usado por Deus para outra vida, para o seu coleguinha, para falar de Deus, dar uma palavra, sempre ter uma palavra de paz. E isso é muito importante. Então, desde já, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.